1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Bem, meu irmão, a piedade com contentamento, né? Estarmos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Ter uma vida de gratidão, de alegria, é algo fundamental para que possamos ter paz, trilhar o caminho da salvação com paz no coração. O problema do homem é que o homem sempre tem uma insatisfação dentro do coração. Ele busca ser feliz em várias áreas, né? E acaba não encontrando, porque a felicidade está somente em Cristo, né? O contentamento verdadeiro está na vida piedosa, na vida cristã. Se nós continuarmos essa leitura, vai falar do amor ao dinheiro e de tantas pessoas que, por amar ao dinheiro e ter o desejo descontrolado de ter cada vez mais, acabam caindo em armadilhas, atraindo sofrimentos, perdendo tudo, se desviando até mesmo da fé, né? Por causa do amor ao dinheiro. Não que o dinheiro seja um pecado, mas o amor, o desejo descontrolado de ter cada vez mais e a insatisfação, esse que é o problema, com aquilo que temos no momento, né? Deixarmos de ser grato àquilo que Deus já tem nos dado, né? De ter alegria, porque quando nós morremos, nada do que nós conquistarmos aqui na terra nós levaremos, né? Então nós precisamos ter alegria com aquilo que Deus nos dá. Não que nós não possamos sonhar e trabalhar para conquistar mais, não há problema nenhum, né? Se você está comendo feijão com arroz hoje, né, e deseja ter um bife no seu prato, né, e uma sobremesa, um pudim gelado depois, não tem problema nenhum. O problema está em você reclamar do feijão com arroz que você tem agora, né? O problema não está em você desejar um bife amanhã. O problema está em você reclamar do feijão com arroz que você tem nesse momento, né? Nós devemos ser gratos àquilo que Deus nos dá. Olhar para a vida com contentamento, meu irmão. Deixar essa questão, crucificar esse desejo da nossa carne, de sempre querer mais, de sempre estar descontente, sempre estar insatisfeito com as coisas, nunca olhar para as bênçãos que Deus tem nos dado, mas sempre olhar para as bênçãos que a gente ainda não tem. Talvez você não tenha uma vida financeira muito boa, mas você tem o que comer, você tem onde dormir, você tem o que vestir, né? Então, agradeça a Deus por isso, né? Agradeça a Deus pela família que você tem. Agradeça a Deus pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, pelos pais que você tem. Às vezes a gente tem essa questão sempre de olhar para o outro lado e reclamar: mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas eu não aguento mais, mas o meu marido, minha esposa. Agradeça que você tem um marido, agradeça que você tem uma esposa, né? Agradeça por aquilo que Deus tem colocado diante de você. Seja grato, e a gratidão sincera move o coração de Deus. E aquilo que você nem espera ter, daqui a pouco Deus te dá. Mas havendo a gratidão, a murmuração, a reclamação, não dá certo. Lembra do povo no deserto? Quando começou a murmurar, a reclamar, a sentir saudade do Egito, deu ruim para eles. Então a murmuração só atrai coisa ruim, né? Não agrada ao Senhor. Então possamos aprender a ser gratos com aquilo que Deus tem nos dado, né? Eu sei que cada um tem seu alvo, cada um tem sua meta, suas metas, mas precisamos aprender a ser gratos com o que nós temos hoje, agora, né? Sempre terá pessoas em situações piores do que a nossa e em situações melhores, né? Mas nós devemos agradecer pelo que nós temos, né? Por aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então, assim, viver uma vida de gratidão ao Senhor. Talvez você não tenha tudo que você quer ainda, né? E muitas coisas que a gente quer, talvez a gente nunca vai ter. Mas nós temos Deus Todo-Poderoso. Nós temos o Espírito Santo dentro de nossa vida.
Nós temos o Espírito Santo nos dirigindo, nos abençoando, falando ao nosso coração. E o Espírito Santo suprindo todas as nossas necessidades. Meu irmão, se você é um servo de Deus, de uma coisa eu tenho certeza, de fome você não morre. Primeiro, que Deus supra as necessidades. Deus faz alguma coisa para chegar ao alimento da sua casa. E segundo, que se você pertence a uma família de fé, essa família de fé tem essa responsabilidade de também olhar para aquele que está necessitado, né? Agora, de fome você não morre. Agora, dizer que você vai ter as iguarias do rei, aí já é outra coisa. Talvez tenha, talvez não. Mas ainda que não tenha, seja grato pela vida. Seja grato pela salvação. Seja grato pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor. E agradeça pelo pão. Porque Deus supre as suas necessidades. O pão Deus nos dá. Lembra da oração do Pai Nosso? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor Jesus nos ensinou a orar pelo pão, porque o pão Ele garante que vai nos dar. E nós temos que ser gratos com o pão. O pudim, o pavê, o estrogonofe, a carne assada, virão, porque Deus é o generoso. Mas nós temos que agradecer pelo que nós temos hoje, né? E pensar nessa vida, enquanto nós estamos caminhando aqui, trilhando o caminho da salvação, nós temos que olhar sempre para Deus, sempre para o alto, né? Não concentrar toda a nossa esperança aqui na terra. Porque Paulo falou, né? Se a nossa esperança em Cristo estiver somente nessa terra, nós seremos os mais miseráveis desse mundo, né? Porque se a nossa esperança estiver só nessa terra, nós nunca iremos ficar satisfeitos. Sempre haverá insatisfação no nosso coração. Porque sempre haverá coisas que acontecem na nossa vida. Problemas, dificuldades, dores na alma, dores no corpo, lutas, medo, escassez em alguma área, coisas que você quer e não tem. Ou seja, tem tanta coisa que pode atormentar a alma de uma pessoa, que pode tirar a paz e a alegria de uma pessoa que não vive olhando para o alto. Porque aquele que vive nessa terra, mas olha para Jesus, vive nessa terra, mas a sua esperança maior não está aqui, mas está em viver na presença de Deus para todo sempre. Ele consegue trilhar esse caminho, enfrentar todas as dificuldades e ainda assim ter contentamento e alegria e gratidão no coração. Porque afinal de contas, meu irmão, para um pouco para pensar. Você pode hoje estar sentindo dor, você pode hoje estar sofrendo, você pode hoje estar com medo, você pode hoje estar passando alguma dificuldade, você pode hoje estar doente, você pode estar chorando. Mas o que espera por você, o que Deus preparou para você, pelo sangue do Cordeiro, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Alegrias que você nem imagina. Porque na presença de Deus, todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, mas só alegria, paz e contentamento no Espírito Santo. É para lá que nós estamos indo. Então, quando nós vivemos aqui na terra, olhando para o céu, lembrando do nosso futuro, sim, porque nós temos um futuro de estar na presença de Deus para sempre, então nós conseguimos ter contentamento e alegria. Conseguimos cantar na prisão, como Paulo e Silas fizeram. Estavam presos, mas estavam louvando o Senhor na prisão. Você consegue imaginar uma pessoa presa injustamente e daqui a pouco começar a cantar? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar cheio de contentamento. Vida piedosa com contentamento. É isso que nós precisamos ter. Seja grato a Deus. Agradeça tudo que Ele tem feito por você, principalmente agradeça porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida. E viva a sua vida cristã com alegria, com gratidão, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor e dando testemunho da bondade e da misericórdia do Senhor Deus na sua vida. Deus abençoe.